Paz do Senhor, vamos falar hoje de 2 Samuel 16, 17, 18. No começo desse capítulo, e assim após a finalização do capítulo anterior, Davi está fugindo de Absalão. Ele sai de Jerusalém ali para que ele não venha a confrontar com o seu próprio filho. E na entrada, no início já desse capítulo, o que é falado aqui na Bíblia? Que Davi encontra com Ziba, que era o servo de Mefibosete, que era o filho de Jonatas, que era amigo de Davi, que era filho de Saul. Quando vocês vão lembrar que quando Davi encontrou com Mefibosete lá atrás, e que na verdade não foi que ele encontrou, ele pediu para chamar Mefibosete lá atrás, ele mesmo disse para Mefibosete que tudo que seria de Saul seria entregue na mão dele e que ele passaria a comer na mesa do rei. E então, no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa loucura que ele está vivendo, Davi agora fugindo do seu próprio filho, ele encontra com Ziba, que era o servo de Mefibosete. E aí ele então pergunta: cadê Mefibosete? Em vez de ele estar preocupado com ele, com aquilo que ele estava vivendo, ele se preocupa com Mefibosete. E ele pergunta para Ziba onde está ele. E Ziba responde que ele estava em Jerusalém, porque ele estava lá esperando que ele pudesse recuperar as terras que era de Saul, para que ele tivesse ali o seu benefício. Só que Ziba, na hora que ele encontra com Davi, ele entrega ali para ele 2 jumentos, ele entrega comida, ele entrega pão, ele entrega vinho. E o título desse capítulo, ele fala que Ziba é inimigo do rei Davi, mas ele está entregando um monte de coisa ali para o rei Davi. Então, todas as vezes que eu vou fazer esses vídeos, eu peço muito a Deus que ele me dê clareza daquilo que está escrito, para que eu possa entender e passar para vocês a leitura da palavra, mas também a interpretação daquilo que Deus traz no meu coração, daquilo tudo que está sendo falado. Se Ziba estava dando para Davi ali alimentos, estava dando para Davi um animal para que ele pudesse andar, 2 animais para que ele pudesse andar, estava dando vinho para o exército de Davi, porque que o título desse capítulo fala que Ziba engana a Davi. E aí a única coisa que o Senhor trouxe ao meu coração é que quando Ziba fala que Mefibosete está em Jerusalém para absorver, para ganhar as terras de Saul, é mentira. Ziba está agindo com engano para deixar Davi pior do que ele já estava. Davi estava entristecido porque seu filho estava indo contra ele, e agora ele recebe mais uma notícia que para ele é uma notícia muito triste, porque ele fala: poxa, mas eu fiz tudo por Mefibosete e eu nem saí do reino ainda, e ele está querendo as terras, as minhas terras, entendendo ali que seriam terras que eram de Saul e que o próprio Davi já tinha dado para Mefibosete. Então aqui, essa palavra, por conta disso, eu entendo que era uma palavra enganosa, e ali ele está agindo com astúcia em relação a Davi, que está abatido, que está chateado, e que então Davi vira para Ziba e fala: olha, tudo que era então de Mefibosete passa a ser seu. Então era esse o intuito de Ziba: ganhar, ter ali um benefício próprio, algo que fosse para a sua própria conquista, aquilo que fosse para si como um ganho, e não mais nem olhando Mefibosete, nem olhando a situação de Davi, ainda que aquela pessoa perdeu um pouquinho dando lá pães, bolos, vinho, enfim, para o exército de Davi. O intuito dele era armar uma situação para que ele pudesse ganhar mais. E aqui também faço uma pausa sobre esse vídeo e falo: irmãos, nem sempre aquele que está, entre aspas, nos abençoando, essa pessoa está de fato nos abençoando. Muitas vezes ela só está agindo com um engano para que ela possa fazer ali que a gente venha acreditar nessa pessoa, que foi o que estava acontecendo aqui com Ziba. E então, dá sequência a esse capítulo, Davi continua andando e aparece no caminho dele Simeia, que era da família de Saul também. E na hora que vê Davi, começa a amaldiçoá-lo. A Bíblia diz que Davi está rodeado pelo seu exército, do lado direito, do lado esquerdo, mas ali Simeia
começa a atacar pedras em relação a Davi, na direção de Davi, e amaldiçoar, dizendo que tudo que estava acontecendo na vida de Davi agora era porque um dia Davi foi mal com a família de Saul. E agora eu pergunto para vocês, vocês que têm vindo acompanhando esses vídeos, em que momento que Davi desonrou a família de Saul? Em que momento que Davi fez algo contra Saul? Ao contrário, ele teve a oportunidade de fazer e ele não fez. Ele falou, não, eu não vou nunca agir contra o ungido de Deus. Nunca vou fazer algo contra Saul. E ele teve oportunidades. E ele mostrou para o próprio Saul que ele tinha oportunidades, mas ele não fez. E eu também quero falar com vocês aqui em relação a isso, é que há pessoas que escutam falar algo na nossa vida, algo contra nós, algo que não é verdade, mas a pessoa ela toma aquilo como verdadeiro e não há o que ser feito. A pessoa ela toma aquilo como verdadeiro e ela vai entender que é verdadeiro e não há o que a gente possa falar, ela vai continuar achando que ela era verdadeira. Então, nada que Davi falasse a Simei ali poderia fazê-lo convencer que Davi estava errado, que Davi estava certo. Não, ele tinha entendido ali que Saul foi vítima de Davi, ponto final para ele era aquilo, e ali ele estava amaldiçoando, falando coisas bem pesadas. A Bíblia diz assim, que ele amaldiçoava Davi com palavras pesadas. E aí então um servo, Abissai, que é um servo de Saul, de Davi, que faz parte do exército de Davi, olha, fala, Davi, deixa eu passar aqui na frente que eu vou pegar esse homem, como que ele está falando assim de você, ainda mais diante de tudo que você já fez, que você fez inclusive para Saul. Mas o próprio Davi fala para ele, ó, não faça nada. Não precisa fazer nada. Se o meu próprio filho, que é Absalão, que saiu de mim, que saiu das minhas entranhas, que é meu filho, está querendo me matar, por que eu vou me preocupar com esse que está me amaldiçoando? Deixa. Não precisa fazer nada. E é triste porque assim, com esse comportamento do rei Davi, daquele que matou gigantes, daquele que matou urso, daquele que matou leão, daquele que enfrentava exército, daquele que o próprio Saul tinha inveja, porque era um que matava milhares. Olha a posição de desencanto que realmente está Davi. Ele está ali abatido, ele está chateado, ele está triste, ele está desesperançoso, ele está ali não se importando com o que estão falando dele. E isso está acontecendo aqui com Davi, mas do outro lado, onde estava Absalão, estava junto com ele Aitofel, e aí eu vou falar quem era Aitofel, e também aparece daqui a pouquinho Uzai. Agora, primeiro falar de Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel é o avô de Betseba, a mulher com quem Davi se perdeu. E ao acontecer isso, né, onde Davi de verdade não tem defesa, Davi estava completamente errado, aqui a Bíblia não declara, mas eu imagino que Aitofel ele estava com muita raiva de Davi nesse momento aqui, porque na cabeça dele talvez a neta dele tenha se perdido por conta de Davi, e não que ela estivesse lá tomando banho no terraço, como a Bíblia conta. Ele meio que no entender dele está defendendo Betseba e culpando em tudo Davi. Ele tinha raiva de Davi, ele um dia tinha sido conselheiro de Davi, um homem que a Bíblia também diz que o que ele falava era considerado como a própria voz de Deus, e agora ele passa a ser conselheiro de Absalão. Ele vai contra Davi a ponto de apoiar Absalão para tirar o reino de Davi. E aqui eu também quero fazer uma parte. Como pode o Senhor, porque ele era considerado um homem que falava pela boca de Deus, como pode um homem, um profeta ou um vidente, como eles chamavam aqui, falar que está falando pela palavra de Deus e ele está indo contra os ensinamentos que o próprio Deus deixa? Porque a Bíblia diz que desde Moisés o Senhor fala que um filho tem que honrar o seu pai e sua mãe. E não diz que tem que honrar se ele for bom ou se ele for ruim. Diz que tem que honrar. É uma ordem. É algo determinado por Deus. Não é para ser contestado ou questionado. Obedeça a seu pai e sua mãe. E aqui Aitofel está orientando Absalão a fazer coisas contra o pai dele. Então jamais, só por isso a gente já poderia dizer que Aitofel estava completamente fora da visão e da presença do Senhor. E também está com Absalão Uzai. Uzai, quando chega diante de Absalão, já chega falando:
salve o rei, e o próprio Absalão estranha, porque falou, mas você não era amigo do meu pai? Como é que você está aqui me dizendo salve o rei? E aí então ele explica para Absalão que não, que ele realmente agora vai seguir a ele, vai fazer tudo o que ele precisar, mas a gente vai ver aqui um pouquinho para frente que esse Uzai, ele realmente era amigo de Davi. Mas vamos aqui então dar sequência e entender neste capítulo o que Aitofel aconselha a Absalão. Ele fala, como eu falei, ele devia estar com muito ódio realmente de Davi, e ele aconselha Absalão para que todos vejam que ele realmente é o rei e que ele entrará no lugar de Davi, que esse filho de Davi entre no terreno, entre no palácio do pai dele e pegue as concubinas de Davi, que eram mulheres de Davi, e durma com elas, e mais do que isso, que faça isso diante de Israel, que as pessoas ali poderiam ver que ele estava dormindo com as mulheres do pai dele. Então não bastava para Aitofel que Absalão se tornasse rei, ele precisava humilhar Davi, ele precisava acabar com Davi moralmente também. Então também é algo que eu posso aqui falar com toda certeza, que jamais Deus estaria num tipo de aconselhamento desse, jamais Deus agiria com esse homem, falando para ele assim, olha, Deus, quero que você faça algo desse tipo. Jamais. Jamais o Senhor vai contra a sua palavra, jamais o Senhor falaria para um filho, ou para um homem qualquer, dormir com a mulher do outro, e ainda expor isso para toda uma cidade ver. E Absalão faz, Absalão entende esse conselho como um bom conselho. Eu já falei para vocês agora há pouco dos outros vídeos, falando de que muitas vezes quando a pessoa ela quer se perder, ela sabe que ela está errada, mas ela ouve um conselho que é favorável àquilo que ela quer fazer, e ela faz, entendeu? Mas na verdade porque ela já queria fazer. Esse conselho maligno só vem mesmo para estimulá-la a fazer aquilo que ela já sabe que ela quer fazer por conta dela mesmo, sem pedir orientação de ninguém. Então, Absalão faz isso, ele vai lá, ele fica com as mulheres do pai dele, ele fica com as mulheres do pai dele na casa do pai dele, que é lá no palácio de Davi, na casa de Davi, e ele faz isso de uma forma que todos ali podem verificar e ver o que ele está fazendo. E isso é muito terrível, né? Porque é se perder completamente da vontade do Senhor. E também, então, mais ainda, Absalão pede outros conselhos a Aitofel. E aí, então, Aitofel, que está tomado de ódio aqui, ele fala para Absalão, olha, faz assim, vamos atrás do seu pai, porque ele está triste, ele está amargurado porque você está indo atrás dele e ele não vai conseguir reagir. Então vamos atrás dele. Mas agora, e aí então que dá pra gente ver que Uzai realmente continua sendo amigo de Davi, ele dá um conselho diferente. Ele fala para Absalão, não, seu pai é um homem experimentado de guerra, ele não vai ficar aqui esperando você chegar. Esse momento, seu pai já deve ter se escondido em cavernas, enfim, você não vai encontrar com ele. É melhor que você não faça dessa forma. E Absalão ouve o conselho de Uzai e não ouve o conselho de Aitofel, o que faz Aitofel se sentir mais entristecido ainda, ou seja, Davi parou de ouvi-lo e agora também Absalão para de ouvi-lo. Ele fica tão amargurado com as tristezas dele, que ele vai para a casa dele, organiza a sua casa e se enforca e morre. Então é outra medida aqui para nós entendermos que esse homem já estava realmente completamente fora da vontade de Deus, porque no meio das tristezas dele, em vez de ele procurar a Deus para ele se curar, ele vai lá e ele tira a própria vida, que é o maior dom que todos nós temos, é a vida. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos, olha, só tem problema, só tem dificuldades, só tem situações que não tem saída, só tenho mágoas, mas em tudo a Bíblia diz que o Senhor nos dá o escape. Então, jamais o tirar a vida é a solução. O Senhor, Ele quer que nós venhamos a buscá-lo no nosso momento de dor e não simplesmente virar as costas para o Senhor e virar as costas para aquilo de mais precioso que Ele nos deu, que é a nossa vida. Mas Aitofel faz isso, ele se mata, e Uzai tinha aconselhado então Absalão que eles não fossem atrás de Davi,
porque ele fala ali que Davi está escondido, enfim, mas ele manda avisar a Davi que é para Davi sair de diante de Jerusalém, além do Jordão, para que então Absalão não venha pegar ele. Depois disso, passa um pouco, Absalão atravessa o Jordão e vai também atrás do rei Davi, mas o exército de Davi, ele já está se preparando, porque ele já entende aqui, porque o próprio Uzai avisou como que eles estariam vindo, e então Davi com Joabe, que era um dos seus comandantes ali do exército, fala, olha, vamos nos dividir em 3 e vamos então atacar, mas vamos nos defender, mas Davi faz questão de falar, mas não façam nada com o meu filho Absalão. E então eles falam para Davi, fica aqui você, e nós vamos aqui guerrear, e vão guerrear com os exércitos de Absalão. E um capítulo anterior, que eu nem comento aqui, mas é falado também na Bíblia, que Absalão tem um cabelo muito pesado. E quando ele está correndo agora, né, no campo para essa batalha, o cabelo dele engancha num carvalho. E acho que até por isso que a Bíblia especifica que o peso, né, o cabelo dele era muito pesado. E aqui ele se engancha nesse carvalho e o animal que ele está é um mulo, até fala desse jeito na Bíblia, e ele vai embora. Então Absalão fica pendurado e um daqueles do exército avisa Joabe e fala, olha, Absalão tá lá e tá fragilizado, tá fácil para pegar ele. E aí então Joabe fala, por que você não já matou ele de cara? Ele falou, não, o Davi mandou a gente não matar ele, mas a Joabe vai lá e não quer saber. E coloca ali a lança no coração de Absalão e mata ele, eles enterram ali Absalão naquele lugar, e eles voltam então para Davi, e eles falam para Davi, olha, aquele que era o seu inimigo, aquele que perseguia a sua alma, nós o matamos. Só que em vez de Davi comemorar que ele ficou livre daquele perseguidor, Davi chora, Davi lamenta, Davi se entristece, ele fala, Absalão, antes eu tivesse morrido no seu lugar. E aqui, até para finalizar esse vídeo, eu vou fazer aqui uma pausa com vocês. Queridos, nós em muitos momentos somos perseguidores do Senhor. Como assim, né? Como assim eu sou um perseguidor do Senhor? Quando nós falamos, mas a Bíblia não é bem assim. Ou quando nós falamos assim, mas isso aí era daquele tempo. Ou quando nós falamos assim, Deus às vezes é duro demais. Quando nós, como cristãos, falamos mal do nosso irmão que está dentro da nossa casa, que a casa do Senhor é a nossa casa, e falamos mal do Senhor. Quando nós decepcionamos a Deus, tomando atitudes que nós sabemos que é errada, aqui como Absalão também tomou, ali como Aitofel também tomou. Quando nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, olha, eu sei o que é melhor para mim, Deus não fez até aqui, então eu vou agir, como se Deus não pudesse fazer, como se Ele não estivesse no controle de todas as coisas. Nós meio que afrontamos Deus quando não confiamos nele, quando não acreditamos no seu poder. E isso entristece Deus. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha, a comparação, é claro que Davi era um homem, o Senhor é Deus e Ele é sobre todos nós e é soberano. Mas não é a mesma coisa. Davi, ele não queria que o seu filho morresse. Jesus Cristo também não quer que eu e você venhamos a morrer. Mesmo nós fazendo como fez Absalão, afrontando o pai, afrontando e dizendo, olha, eu não confio nas suas promessas, porque eu não acredito que o Senhor tenha mais promessas para mim, porque até agora eu não vivi as promessas. Quando eu não acredito que o Senhor está sendo justo, mesmo no meio de situações que são adversas, que eu não entendo porque que elas estão acontecendo, então eu falo, não, Deus está sendo mal, porque essa situação eu não deveria estar vivendo. Se eu não soubesse, como se eu não soubesse que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, e aquilo que parece mal, não é mal. Se Deus está no controle, Ele vai transformar isso em bênção. Então aqui, olhando para Absalão e olhando para a postura de Davi, que chora e lamenta a perda do seu filho, eu imagino quanto o Senhor Deus não chora e lamenta cada vez que um de nós se perde da sua presença, e nós falamos assim, Senhor, eu sabia o que era bom para mim, então eu não quis fazer a tua vontade, eu me perdi de ti, me perdi do céu.
Olha que tamanho de problema que nós arrumamos para nós e que tristeza nós causamos no nosso Deus. Que nós possamos, Senhor, o tempo inteiro sermos submissos à Tua vontade, Deus. Me perdoa, Pai, cada vez que eu agi do meu jeito, não confiando no Teu jeito, que é melhor para a minha vida e que é melhor para aqueles que eu amo. Me perdoa por não enxergar, Senhor, as situações completas do jeito que o Senhor está enxergando. Eu duvidei, mas eu sei que qualquer coisa que eu faça, que me afaste da Tua vontade, mais dói no Senhor do que dói em mim, porque eu sou mãe, eu sei que o que acontece com a minha filha dói em mim, mas nunca que será da medida que é a Sua medida, mas que eu possa ter esse discernimento e todos os dias eu possa pedir para Deus, para eu estar cada vez mais submissa sobre a vontade dele e não a minha, entendendo que ele está no controle e que eu não devo jamais entristecer ao meu Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e amanhã nós voltamos ainda com o 2 Samuel.